pessoal, hoje vamos conhecer mais um videogame antigo, mais um videogame da década de 70, mais um videogame que foi lançado no ano de 1977, o Unisonic Tournament 2000. Antes de mostrar o videogame, eu vou falar um pouquinho do que foi a Unisonic. A Unisonic é uma empresa americana, fundada na cidade de Nova York, uma empresa nova-iorquina, que no início da década de 70 eles já tinham ficado famosos nos Estados Unidos porque eles tinham lançado uma série de relógio de pulso e máquina de calculadora em parceria com a Disney, no qual as máquinas, as calculadoras, elas tinham objetos assim, usavam imagens dos personagens da Disney, como vocês estão vendo aí na imagem. Então assim, no começo da década de 70, eles ficaram famosos porque eles começaram a usar esses tipos começaram a fabricar esses produtos e ganharam um certo reconhecimento nacional lá nos Estados Unidos. E foi coincidência porque também o início da década de 70 marcou o início da era dos videogames caseiros. Na época, no início da década de 70, a Atari e a Magnavox se lançaram na frente nesse mercado. E em 75 em diante, muitas empresas perceberam esse mercado em potencial e se lançaram no mercado também. A Unisonic, ela foi mais uma das empresas americanas que percebeu essa mudança no mercado, digamos assim, e apostou suas fichas no mercado dos videogames. A Unisonic, na verdade, ela é uma empresa sediada em Nova York. Ela fica na 25ª rua de Manhattan, né, como vocês estão vendo aí nessa imagem. Na verdade, essa imagem aí é uma imagem atual do endereço que um dia funcionou a série da Unisonic. Eles na verdade importavam matéria-prima asiática. Na época do início da década de 70, a Ásia estava começando a ficar forte da produção eletrônica. Seus eletrônicos, assim, eles saíram na frente nesse quesito de produção eletrônica, e eles conseguiram, porque assim, na época os fliperamas, eles eram grandes, assim, por causa do tamanho do chip. O chip era grande. Então, quando eles tiveram a ideia de reduzir o chip para você ter possibilidade de colocar no dispositivo um pouco menor, que no caso são os videogames, os consoles, para a pessoa poder jogar em casa, isso na época representou um futuro. Uma coisa bem futurística, assim, porque ninguém imaginava poder jogar videogame em casa. Jogar videogame era associado a você jogar numa casa de arcade, de fliperama. Então a Ásia, eles conseguiram reduzir o chip que era do fliperama para um chip menorzinho, e aí começou a fabricação, assim, várias empresas americanas começaram a sediadas nos Estados Unidos, importavam matéria-prima lá da Ásia e revendiam nos Estados Unidos como se fosse fabricação deles, que na verdade é o que muitas empresas fazem até nos dias de hoje, né? E a Unisonic fez isso. A maioria dos seus consoles foram fabricados na Ásia, Japão, Hong Kong, na Coreia. A Unisonic, ela se lançou em 75 com o Tournament 100, e aí depois veio com o 200, 400, 500, o 1000 e o 2000 que a gente vai ver hoje. Essa aqui é a caixa original dele, pessoal, tá? Assim, na época, até assim, a caixa tem um visual bonito, comparado assim até com as caixas de videogame dos tempos modernos, assim, porque na época tinha que ter esse apelo publicitário, né? Existia essa necessidade, porque eles ficavam lá em prateleiras nas lojas de departamentos. Então assim, ele tinha que ter um poder de convencimento visual também para que a pessoa efetuasse a compra do videogame. Então aqui está, Unisonic Tournament 2000 Electronic Action TV Game New Exciting Family Fun. Aqui está a caixa dele, pessoal, tá? A caixa original, tá em ótimo estado de conservação. Aqui está o manual de instrução dele, o manual do Unisonic. Aqui explica que para você ligar você tem que selecionar o canal 3 ou o canal 4, que era normal, né, nos videogames da época. Você tinha que ligar ele na entrada de antena da sua TV, né, no caso. E aqui explica como você ligar, como funcionavam os jogos. E uma coisa interessante que eu vou mostrar daqui a pouco é que ele representou um diferencial justamente no uso da sua pistola. Ele foi um videogame que usava pistola, mas ele já tinha um diferencial. E aqui está uma curiosidade também interessante, é que o primeiro proprietário desse videogame, ele já conservou o termo de garantia. Então está aqui o termo de garantia, que fala que apresentando qualquer defeito, você pode retornar no endereço. E aqui está o endereço na 25ª rua, Nova York, Manhattan. E aqui está o videogame, pessoal. Esse é o Unisonic Tournament 2000. É um videogame visualmente bonito. Um dos diferenciais da Unisonic é que eles têm essa preocupação com a estética visual.
não só da caixa, como a gente viu, uma caixa um pouco mais elaborada, mas nos próprios consoles também. Porque, assim, na época eles perceberam que assim, uma empresa lançava um videogame no começo do ano, antes do ano acabar eles já lançavam outro. Teve empresa que lançou 3 videogames no ano só. Então, assim, eles não tinham muita preocupação na questão visual. A preocupação era fabricar, produzir, vender. Então, assim, era do jeito que vinha mesmo e botava para vender. E a Unisonic não, eles se preocupavam na questão da estética. Os videogames eles eram bonitos visualmente, né? E esse daqui é o Tournament 2000. O Tournament 2000 ele foi o penúltimo console da Unisonic. A Unisonic, ela em 78 lançou o outro console, que é o Olympia. Só que, tipo assim, aconteceu em 77, a Atari lançou o seu revolucionário, famosíssimo 2600, que tornou-se um grande diferencial perante os outros videogames da época, porque no caso do Tournament 2000, os jogos são embutidos no videogame. No caso, os jogos eles estão contidos no chip, que é embutido no videogame. Então, assim, aqui ele tem 6 jogos, mas quando você enjoava dos jogos, a solução que você tinha era aposentar o videogame, ou comprar outro, ou ficar sem jogar. Porque você não tinha possibilidade de colocar outros jogos a mais. Você tinha que jogar com os 6 jogos que tinha aqui, pronto. Quando o Atari lançou a versão 2600, ele revolucionou, porque você podia, é o que chama console de cartuchos intercambiáveis. Você podia trocar o cartucho, trocar de fita, para poder jogar outros jogos. Então, assim, o videogame, a vida útil dele aumentou, porque foram, acho que, produzidas cerca de 300 cartuchos para Atari 2600, comparado com 6 jogos. Né? Se você enjoava do cartucho, não do videogame, você ia lá, comprava outro cartucho e jogava outro jogo. E no caso do Tournament 2000 não. Se você enjoasse do jogo, você não tinha outra opção a não ser aposentar o videogame e comprar outro videogame, ou outro console, né? de outra fabricante. Então isso foi o que determinou que a falência de muitas empresas da época, porque eles não evoluíram para esse outro, digamos assim, para essa outra era de videogames, que foi a era dos cartuchos intercambiáveis. Mas ele tinha diferenciais na época, como por exemplo a pistola dele. A pistola dele, ele tinha um módulo que você poderia transformar em rifle. E aqui está a pistola dele, ó, você vê que é uma coisa inusitada, porque na época você tinha alguns videogames que usavam a pistola, mas você não tinha muitas opções de você transformar em rifle, né? E aquilo que eu falei no começo, a Unisonic sempre pensando na questão visual, na questão do apelo visual, do marketing agregado propriamente falando, eles colocaram disponível no videogame, no Tournament 2000, o módulo de rifle. E isso foi um sucesso, porque as crianças gostavam de se sentir brincando, jogando, como se realmente estivesse manuseando uma arma. Ou para quem queria apenas jogar no módulo pistola normal, era só você desmontar as peças do rifle, né? E ele voltaria a ser uma pistola. Então o Unisonic Tournament 2000 ele tinha alguns diferenciais, principalmente nessa questão visual. E o videogame em si, ele também tem uma curiosidade interessante, que na época os videogames, os consoles de Pong, eles tinham um marcador de pontuação na própria tela. Tem lá 1, 2, os marcadores iam até 15. Quando chegava em 15 acabava o jogo, e começava outro, do zero. Então na época acontecia muito bug, o sistema era um pouco arcaico, não tinha a precisão tecnológica como temos hoje. Então acontecia às vezes de você marcar um ponto e o ponto não ser computado, acontecia do ponto ser computado do nada. Do nada zerava o score, e aí eles pensaram em colocar no videogame, eles têm aqui desse lado, dos dois lados, ele tem o score, no caso do time da direita e do time da esquerda. E aí a pessoa tinha a opção, além de marcar, além de ter a pontuação automática, você podia também fazer a pontuação manual aqui, tipo como é em sinuca, em pebolim. Aqui tem as opções de controle, que são o caso de ligar e desligar, o ângulo da bolinha, para eu resetar uma partida, para eu sacar um jogo. Também é um diferencial, porque na época os consoles de Pong, quando você marcava o ponto, você tinha que apertar no botão Serve para você sacar outra bolinha. E aqui você tinha uma opção que era manual ou automática, que dava a possibilidade, quando você selecionava a chave seletora em automática, você dava a possibilidade do jogador sacar automático. Quando você fazia um ponto, a bolinha já era sacada automática. Aqui são as opções de dificuldade, velocidade avançada ou amador, e o size, que é o tamanho da raquete. Se você tivesse uma precisão grande, você colocava no size profissional e a raquete iria diminuir. Então esse daí, pessoal, é o Tournament 2000.
um videogame clássico, um sucesso de vendas. Ele realmente foi um grande sucesso de vendas. Ele foi o mais vendido da Unisonic. Um ano depois a Unisonic lançou o Olympia 2600, só que por conta justamente da Atari ter lançado o seu Atari 2600, decretou a falência de várias fabricantes. A Unisonic foi uma das empresas que não resistiu à segunda era dos videogames, digamos assim, que foi a era dos cartuchos, e sucumbiu nessa nova era. Mas enquanto a Unisonic reinou, eles foram campeões de venda. O Tornamento 2000 foi o grande carro-chefe da Unisonic. E é isso aí, pessoal. É mais um videogame antigo, mais uma relíquia para quem gosta de computação, de videogames. Isso é mais um videogame de 77, né, lá do início da era da computação. E eu vou estar sempre mostrando aqui, pessoal. Quem quiser se inscreve no canal para ver quando na hora em que eu postar um vídeo novo vai aparecer. Ou quem quiser tirar alguma dúvida, quem quiser dar alguma sugestão de algum videogame que queira ver aqui, algum videogame raro, é só mandar um comentário, pessoal, e mandar um retorno aí. Obrigado, um abração, até a próxima.